Olá, eu sou a Ana Milhazes Martins, moro no Porto, tenho 33 anos. Tenho um blog que se chama Ana Go Slowly, que começou mais ou menos em 2012 e começou numa altura em que eu descobri o minimalismo, que basicamente é um estilo de vida em que nós nos concentramos no essencial e eliminamos o resto. Então, nesse caminho que eu fui percorrendo, em que fui refletindo sobre o que ia aparecendo na minha vida, em que fui aprender a dizer muitas vezes não, e em que fui adicionando aquilo que realmente eu gostava, fui descobrindo o yoga, entretanto sou professora de yoga, e fui também descobrir o conceito de desperdício zero. Descobri no início de 2016, quando conheci o livro da Bea Johnson, o Zero Waste Home, ou Desperdício Zero em português, que eu também já vou mostrar, e a partir daí comecei a seguir todas as dicas que a Bea dava no livro. O livro é bastante detalhado, ela vai falando e vai dando dicas para cada área da nossa casa e da nossa vida, e eu resolvi que de facto aquele era o estilo de vida ideal para mim. A Bea é também minimalista e portanto adepta da importância do ser em vez do ter, e nessa busca em direção a essa vida sem lixo, eu resolvi procurar outras pessoas em Portugal que vivessem este estilo de vida. Então foi nessa altura que resolvi criar o grupo de Facebook Lixo Zero Portugal e descobri se de facto havia pessoas maluquinhas como eu que também queriam viver este estilo de vida. A verdade é que havia muito mais pessoas do que aquilo que eu poderia imaginar. Entretanto, também foi criada a página Zero Waste Portugal, ou Lixo Zero, e também essa página já tem imensos seguidores, portanto é muito bom ver que cada vez mais as pessoas têm aderido a este estilo de vida, que basicamente consiste em tentarmos produzir o mínimo de lixo possível. Já não basta reciclar, é preciso de facto reduzir, e eu que sempre fui preocupada com o ambiente e sempre tive esta importância do reciclar, percebi que não é mesmo suficiente. Portanto, o plástico está a dar cabo dos nossos oceanos, nós vemos plástico em todo lado. Comecei também a apanhar lixo diariamente nas caminhadas que faço com o meu cão e acho que recomendo a toda a gente que comecem a apanhar lixo, porque é uma forma muito fácil de nós estarmos em contacto com a realidade e percebermos que o lixo marinho é de facto uma grande preocupação, porque para além de fazer mal aos animais marinhos está a entrar na nossa cadeia alimentar, quer através do consumo de peixe, que já ingeriu esse plástico, quer também através do sal. Portanto, o próprio sal já começa a ter microplásticos e como os plásticos libertam imensas substâncias tóxicas, isso está também a afetar a nossa saúde. Para vos dar algumas datas, o grupo foi criado em agosto de 2016. No ano passado, em agosto, nós fizemos um piquenique sem qualquer desperdício para comemorar, portanto, os membros do grupo foram convidados a levar produtos alimentares, mas sem embalagem, e conseguimos. Levamos as nossas palhinhas de aço inoxidável, levamos os nossos copos, levamos frascos, taparoeiros em vidro, e foi de facto muito divertido comemorar essa data. Ano passado também nós fizemos o primeiro evento totalmente desperdício zero em Portugal, que aconteceu em julho de 2017, na Biovila, que é também um projeto muito interessante, e foi muito bom ver um dia inteiramente dedicado a este estilo de vida. Aquilo que nós tentamos fazer foi ter uma área com mercado, em que era possível comprar produtos sustentáveis, desde a parte da roupa, a produtos de bebê, produtos de higiene, e também uma parte com área alimentar, em que tínhamos produtos vegan, e também recomendamos a todas as pessoas, todos os visitantes, levarem o seu copo, levarem o seu prato, e conseguimos no final do evento ter pouquíssimo lixo. Portanto, o nosso objetivo era mesmo filmar os caixotes do lixo no final e tivemos mesmo muito pouco lixo. Tanto que nós tivemos a ReFood também nesse dia, como nossos parceiros, e eles não levaram nada, porque de facto não houve desperdício alimentar. Portanto, toda a comida que sobrou foi aproveitada. E nesse dia tivemos também muitas palestras sobre o tema, com convidados que já costumam falar sobre esta área, e gostávamos de facto de fazer mais eventos destes por todo o país, porque é uma forma de nós chamarmos as pessoas até nós, que ainda não conhecem muito bem este movimento, e ficar a conhecer um bocadinho melhor, e por outro lado também unir todas as pessoas que já seguem este estilo de vida, mas que se sentem muito sozinhas. Então, para falar aqui um bocadinho de uma forma mais prática, eu resolvi trazer algum dos itens que eu uso no meu dia-a-dia e que me permitem então ter uma vida com menos desperdício. Então, eu vou começar pelo kit que anda sempre comigo, que é um kit de talheres. Este kit comprei na Maria Granel e o tecido é reaproveitado de outros tecidos que não foram utilizados. Então, eu costumo usar a minha palhinha de aço inoxidável. As palhinhas, infelizmente, não são recicláveis, muita gente não sabe isso. Portanto, basicamente, é um tipo de plástico que tem muito pouca qualidade, e então não interessa gastar dinheiro a tratar desta reciclagem. Portanto, sempre que puderem, utilizem palhinhas ou de bambu ou de aço inoxidável. Estes pauzinhos que eu trouxe mesmo de um restaurante japonês onde fui comer,
e que trouxe para casa, lavei e resolvi adicionar aqui ao meu kit, assim não preciso de utilizar os pauzinhos quando for outra vez comer um desses restaurantes. Estes talheres eu também já tinha em casa, se puderem usar outra alternativa que não seja de plástico, melhor. Estes, como eu já tinha, resolvi adicionar aqui e também um guardanapo. Então, basicamente, o que este kit me permite é, sempre que vou a algum lado comer, eu poder recusar todos os materiais que são descartáveis. Para além disso, utilizo também sempre um lenço de suar o nariz, que anda sempre comigo. Portanto, isto era algo que nós usávamos quando éramos miúdas, eu lembro perfeitamente de usar, os meus pais também, os meus avós, e portanto é super fácil, é só lavar. E também, normalmente, ando sempre com a minha garrafa de água. Eu opto por beber água da torneira, portanto, mesmo quando vou a algum lado, entretanto, se a água acabar, não tenho problemas nenhuns a ir a um restaurante ou ir a qualquer sítio e pedir para encher a garrafa. E então uso sempre a minha garrafa de água. Portanto, isto é aquilo que eu uso diariamente. De vez em quando, se tenho algum evento, por exemplo, se vou a algum festival ou se vou a algum sítio onde haja comida de rua, eu normalmente levo sempre o meu copo, este que uso para sumos ou para outras bebidas e este pequenino que uso para o café. É ótimo usar este copo para café, aconteceu-me no festival ano passado de música. Porquê? Porque ele é maior que um copo normal e, portanto, aquilo que acontece é que eu sou muito mais bem servida, portanto, pago o mesmo e ainda por cima levo mais café. Portanto, recomendo vivamente. E não há qualquer problema, porque qualquer funcionário aceita super bem nós usarmos os nossos copos. Em relação à higiene, deixei de usar as escovas de plástico convencionais e uso uma de bambu. A grande vantagem é que estas escovas biodegradam-se, portanto são compostáveis. Quem faz compostagem pode colocar esta escova diretamente na compostagem, só tem que tirar as cedras, porque estas cedras não são biodegradáveis, mas de resto toda a escova é, portanto é muito melhor. As escovas de plástico convencionais, aquilo como é um plástico muito duro, é mesmo muito difícil de reciclar, na verdade nunca desaparece. O grande problema do plástico é que todo o plástico que já foi alguma vez criado ainda existe no mundo. E dói um bocadinho pensar nisso, não é? Muitas vezes até o plástico descartável que é feito para usar uma vez, como é que é possível algo que é para usar uma vez dura para sempre? Portanto, não faz mesmo sentido. Continuando com a parte da higiene, outro grande problema são os cotonetes. Os cotonetes, muitas vezes as pessoas colocam na sanita porque acham que é uma coisa pequenina, inofensiva. O que acontece é que depois, quando puxamos o autocolismo, aquela água vai para as estações de tratamento de água e, como eles são muito pequeninos, passam através dos filtros. E como passam através dos filtros, vão parar aos oceanos. Matam muitos animais marinhos porque são pequeninos e eles acham que é de comer e muitas vezes ficam presos na via respiratória, por exemplo. Ou podem mesmo ser prejudiciais porque estão na areia. Há muitas crianças que pegam para brincar, põem à boca. Então, uma ótima alternativa é usar este cotonete, que é de metal e se pode comprar nas farmácias, e que, além disso, é muito mais aconselhável a nível médico porque não empurra a cera, portanto, facilmente conseguimos retirar a cera do ouvido. No caso de usarem cotonetes para os bebés, para limpar os olhos, para limpar o umbigo, podem usar cotonetes de bambu, que também já se consegue encontrar facilmente. Continuando agora na higiene feminina, uma coisa que nós também gastamos muito, todos os meses, nós mulheres. Estima-se que uma mulher, em média, no seu período fértil, consuma cerca de 117 mil produtos higiênicos, portanto, é um número enorme. Gasta-se muito dinheiro, cerca de 8 mil euros, e para além disso fazemos mesmo muito lixo que não desaparece. Então, uma alternativa muito fácil é usar os pensos em tecido, que são super práticos, não cheiram mal, é muito fácil de lavar. Normalmente o que eu faço é lavo quando estou no banho, a primeira lavagem, e depois coloco na máquina a lavar normalmente. Outra alternativa é o copo menstrual, que é super fácil de colocar, há imensos vídeos no YouTube que podem procurar, é só dobrar, inserir, o copo fica connosco todo o dia, chegamos a casa no banho, retiramos, lavamos e está sempre pronto a usar. Outra das coisas que eu fazia muito lixo antes de começar este estilo de vida era com as famosas toalhitas, não é? Que nós usamos para tudo e mais alguma coisa, e eu usava para limpar o meu cão, ou para limpar os olhos, ou para limpar as patas. Enfim, aquilo que eu resolvi fazer foi pegar em t-shirts velhas que tinha em casa, cortei, simplesmente, nem foi preciso cozer, cortei e comecei a usar estes panos para limpar fosse o que fosse, e depois é só lavar e secar e está pronto a usar. Também existem toalhitas desmaquilhantes que nós podemos usar para tirar a maquilhagem, ou toalhitas para bebés, portanto têm exatamente a mesma função, usamos, lavamos e estão prontas a usar. Ainda continuando na higiene, aquilo que eu comecei a usar, e usei esta lata, são produtos sólidos, sobretudo, desde sabonetes, desde shampoos em barra, e neste caso eu trago aqui um desodorizante que compro em barra. Também podemos fazer em casa. Eu já tentei fazer em casa e não gostei muito das alternativas, achei que não eram tão eficazes, então resolvi comprar, mas consigo comprar tudo sem embalagem, portanto é uma questão de nós procurarmos, já há imensas coisas disponíveis hoje em dia.
Passando à parte das compras a granel, uma das grandes alterações que eu fiz foi começar a comprar tudo a granel, porque de facto uma das coisas em que nós mais fazemos lixo é na alimentação, porque nós temos que nos alimentar e então uma forma muito fácil de deixarmos de produzir aquelas embalagens todas de lixo é começar a comprar a granel. Felizmente há imensas lojas já em Portugal e então aquilo que eu faço, levo os meus sacos em tecido ou os meus frascos. Eu normalmente até já tenho o peso registado, mas para quem não tem, chegamos à loja, pousamos o frasco na balança, o funcionário registra o peso, neste caso 240 gramas, que tem este frasco, a seguir vamos encher, voltamos a colocar na balança, o funcionário vê qual é o peso, qual é o produto e qual é o peso e fica assim registado, portanto é muito fácil. O mesmo com o saco, estes sacos, apesar de pesarem pouquinho, ainda pesam alguma coisa, portanto eu peso primeiro o saco, coloco o produto e depois volto a pesar. Um saco que eu também tenho aqui é o saco de pão, que curiosamente é muito antigo. Uma das coisas que eu fiz quando comecei a seguir este estilo de vida foi ir à casa da mãe e à casa da avó, ir buscar muitas coisas antigas e este saco tinha sido bordado pela minha mãe quando ela era mais nova e portanto é um saco do pão. É muito fácil, vamos à padaria ou mesmo a um supermercado convencional ou a um hipermercado e damos este saco para colocarem o nosso pão. Pode parecer estranho, mas de facto os funcionários aceitam e se não aceitarem é só dizermos que nós estamos habituados a comprar assim, compramos sempre assim, nunca houve problema e normalmente eles acreditam sempre e portanto não há qualquer problema e aceitam o saco. Então, outra das coisas que nós podemos usar para as compras quando vamos ao supermercado, por exemplo, são estes sacos de rede. Muitas vezes o que acontece nos supermercados é que nos obrigam a pesar a fruta e os vegetais em sacos de plástico. E uma forma muito fácil de recusar esses sacos é usar estes sacos de rede, que são fáceis de fazer em casa, portanto é só comprar tudo, ou então podemos comprar um kit já feito, como é o meu caso. O que acontece é que estes sacos são tão leves que não vão interferir com o peso da fruta, e então nós podemos colocar aqui, por exemplo, as laranjas, fechamos o saco, chegamos ao funcionário, pedimos para pesar e o funcionário consegue colocar aqui a etiqueta. Quando chegarmos à caixa é só pagar, porque a etiqueta com o preço está aqui e desta forma evitamos aqueles sacos de plástico muito fininhos que muitas vezes têm uma duração de minutos, não é? Que é o tempo de nós pegarmos na fruta, pagarmos e levamos até casa e muitas vezes chegamos a casa já estão rasgados porque eles são muito fininhos e colocamos diretamente no lixo. Portanto, é uma forma de nós pouparmos um saco que, apesar de se desfazer muito rapidamente nas nossas mãos, ele dura imenso tempo, ou seja, se nós colocarmos no lixo convencional, ele demora anos e anos a degradar-se e, portanto, é uma forma muito fácil de nós recusarmos esses sacos. Na cozinha e nas limpezas, de facto, nós gastamos muito aquelas esponjas tradicionais. Aquilo que eu fiz também foi alterar, portanto, quando a minha esponja ficou velha e eu tive que deitar fora, comprei duas alternativas mais sustentáveis. Esta é para a louça, e depois o que acontece no final, quando esta escova se estraga, nós podemos retirar e colocar só uma nova cabeça, e isto também é biodegradável. E esta escova que é um bocadinho mais áspera para os tachos ou para esfregar, qualquer coisa que seja preciso esfregar com mais intensidade. E portanto também é muito fácil, já há em lojas online, muito fácil encontrar. Para os vegetais, como eu compro tudo biológico, portanto aí nesse caso consumo a casca e já não faço também esse lixo da casca, eu uso esta escova para esfregar bem os vegetais e as frutas e poder assim consumir a casca dos mesmos. Em relação às limpezas, também tinha imensos produtos que eu comprava e basicamente reduzi quase tudo a dois, vinagre e bicarbonato de sódio. Neste aqui, para além do vinagre, eu adicionei metade de água, portanto metade de água, metade de vinagre, um bocadinho de detergente da louça e um óleo essencial. É só mexer, agitar bem e borrifar e dar para tudo, casas de banho, cozinha, imensa coisa. O bicarbonato, a mesma coisa, nós podemos aliar os dois, podemos polvilhar o bicarbonato e depois borrifar o vinagre na cozinha, por exemplo, ou no caso das mármores, que são mais sensíveis e não podemos usar o vinagre, nós podemos lavar só com bicarbonato de sódio e água, que é suficiente. Depois, eu não fumo, mas trouxe aqui esta alternativa. Para quem fuma, as beatas fazem imenso lixo. Nós achamos que é uma coisa pequenina, não há problema nenhum, atiramos para o chão, mas estima-se que uma beata em média polui cerca de 2 litros de água. Portanto, imaginem a quantidade de beatas que nós vemos por aí, que muitas vezes depois vão parar às sarjetas, porque são leves e vão voando, e vão parar ao mar. Para além de serem muito tóxicas, elas têm imensos componentes tóxicos, acabam por poluir a água, não é? E os oceanos. Então, uma forma muito fácil é termos este cinzeiro de bolso. Portanto, vamos fumando, vamos colocando aqui. Quando chegarmos a casa ou a um sítio onde tenhamos um cinzeiro ou um balde de lixo, basta despejar. Portanto, é uma alternativa muito fácil. Esta é em plástico, mas existe também feita de bambu. Este saco de compras é muito fácil de usarmos, é só dobrar, colocar na carteira e nós podemos assim substituir os imensos sacos de plástico.
serve para comprarmos comida, para quando vamos a lojas de roupa, por exemplo. Normalmente o que eu faço é digo sempre que não preciso de saco, que tenho o meu saco, que é muito curioso, porque muitas vezes as funcionárias das lojas dizem sempre mas o saco é gratuito. E eu então explico que não preciso do saco, ou que muitas vezes digo que sou alérgica ao plástico, porque elas insistem sempre em dar o saco, então aquilo que eu digo é que eu sou alérgica ao plástico, então prefiro usar o meu saco. E para o fim, eu deixei o mais importante, portanto, que é o livro da Bea Johnson, que tem imensas dicas, como eu expliquei, sobre cada área da casa, cada área da nossa vida, e é um guia então muito prático que, para além de ser uma forma muito fácil de nós começarmos a implementar algumas coisas na nossa vida, sempre que eu tenho alguma dúvida, é este livro que eu consulto. Então, com estas dicas muito fáceis, obviamente que não têm que fazer tudo o que eu faço, viver o mesmo estilo de vida que eu vivo. Eu acho que normalmente aquilo que eu costumo dizer quando faço palestras sobre o assunto é que de todas estas dicas basta nós começarmos a implementar uma ou duas, que já é ótimo para o planeta. Portanto, já começamos a reduzir muito mais o lixo, a sermos muito mais conscientes da nossa vida. E eu acho que o principal neste estilo de vida é de facto nós começarmos a viver mais devagar e a pensar, desligar o modo automático e a pensar, será que isto me faz realmente falta? Nós vamos a qualquer lado e somos bombardeados com publicidade, com coisas que nos oferecem que não servem para nada, não é? Vamos a um congresso, damos mais uma caneta, vamos a um supermercado, damos uma amostra grátis. Se nós não queremos, não é por ser de graça que temos que aceitar. Não, eu não preciso. E começar a recusar, de facto, a pensar se realmente faz sentido na nossa vida. Eu penso que essa é a mensagem mais importante deste estilo de vida. Pensar também que, apesar de sermos uma única pessoa a fazermos algo pelo planeta, isso faz uma diferença enorme, porque se for eu, se fores tu, se for a tua prima ou o teu irmão, se começarmos todos a fazer um bocadinho todos os dias pelo planeta, isso vai fazer uma enorme diferença. E estima-se que em 2050 haverá mais plástico nos oceanos do que peixes. E eu acho que se isto não é assustador, então o que é que será? Eu adoro o mar, adoro ir à praia e começar a pensar que o plástico vai contaminar o oceano, vai contaminar a areia, vai contaminar o sal que eu também consumo, vai contaminar o peixe que os meus familiares consomem. Acho que é isso, é de facto um dado que nos assusta imenso, é uma estatística assustadora. E também se estima que 8 milhões de toneladas de plástico vão parar aos oceanos. É um bocadinho importante nós começarmos a pensar nestes números. É urgente nós fazermos alguma coisa e eu não costumo assustar muitas pessoas porque também quero que as pessoas me ouçam e também não quero que pensem que sou nenhuma radical ou fundamentalista, mas é de facto assustador. Portanto, se puderem, a partir de hoje, deste vídeo, começarem a implementar alguma dica das vossas vidas, eu fico muito contente por isso e acho que assim vamos cuidar do nosso planeta e cuidar de todos, porque de facto quando vamos pôr o lixo fora, não é fora, é dentro. Então acho que essa é a mensagem mais importante, é pensarmos que o planeta é de facto a casa de todos.